É isso aí, meu povo! Rapaz, essa galera do Nine, essa galera do L é o terror da corrupção, né? Falou em corrupção, você falou na galera do Nine, né? A galera do Nine é braba. Quando o assunto é corrupção, a galera vai em peso, né? E agora ele vai tentar já se desvincular, né? Falar que ele não tem nada a ver com isso, que ele não sabia, que isso e aquilo. O Nine vai inventar alguma coisa, né? Mas vamos ver aí mais desse vídeo. Tá muito bom, vale a pena você assistir até o final, tá, pessoal? Já deixa seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo top. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero. A operação tem como alvo principal de busca e apreensão o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O senador teria recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso. Segundo a PF, Wagner recebeu um imóvel de R$ 2.500.000 e também pagamentos de propina que totalizaram R$ 3.500.000 por meio de uma empresa ligada a um dos seus familiares. No endereço em Brasília ligado a Jacques Wagner, a Polícia Federal apreendeu cerca de $49 mil em espécie, equivalentes a R$ 250 mil, além de 33.500 euros, cerca de R$ 200 mil. Os agentes também encontraram relógios importados, cujo valor ainda não foi estimado pela investigação. A apuração da PF analisa a relação entre o senador e Augusto Ferreira Lima, ex-dono do Banco Pleno e considerado um aliado de Daniel Vorcaro. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais um dia quente aí com a 9ª fase da Operação Compliance Zero na rua, operação da Polícia Federal, 18 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. E o fato é que o escândalo do Master aterrissa de vez agora na Bahia, né, envolvendo o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal. Marcília, eu queria aproveitar para trazer um trecho da decisão do ministro André Mendonça, que tornou a decisão hoje pública, só para a gente ilustrar um pouco da relação entre Jacques Wagner e Augusto Lima, que era um braço direito, considerado um braço direito de Daniel Vorcaro. Então, vamos lá. No item 4 da decisão do ministro André Mendonça, diz o seguinte: a autoridade policial aponta que a relação entre Jacques Wagner e Augusto Ferreira Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado um ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master. A representação descreve mensagens, áudios, mensagens, chamadas de voz, encontros presenciais, deslocamentos em aeronaves e interações familiares que demonstrariam proximidade entre os núcleos envolvidos. E aqui no item 5, Marcília, ele traz o ponto que seria a contrapartida aí da relação entre Jacques Wagner, Banco Master e Daniel Vorcaro. Diz o seguinte na decisão do ministro André Mendonça: a narrativa policial se desenvolve em 3 eixos principais. Primeiro, a possível entrega de vantagens econômicas com destaque para a aquisição do apartamento 1702 do empreendimento Poeme Horto, em Salvador. Segundo, a identificação de pagamentos e repasses à BN Financeira Limitada e a outras empresas vinculadas ao núcleo familiar de Jacques Wagner. E 3, a verificação de indícios de atuação parlamentar por parte do senador em temas de interesse do Banco Master, especialmente em matéria de crédito consignado, em relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. É uma decisão aí que tem 31 páginas para justificar a operação de hoje. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Consta, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Pois é, esses itens todos, né, mostram o absurdo que se trata do envio de dinheiro, da destinação de dinheiro
a Jacques Wagner. Quer dizer, ele chegou a receber fora... As duas coisas que mais me espantaram foi o dinheiro vivo, né? Então, assim, dólar, dinheiro vivo na casa de 55 mil, né? Dólares, coisa assim. Também um apartamento e, curiosamente, show, né? Ingresso para show da Taylor Swift em Los Angeles e aqui no Brasil, o que mostra que o Jacques Wagner também não tem um bom gosto musical, né? O que é um ponto que eu acho de relevo registrar. Agora, seja como for, esse item 5 que você leu, Paula, expõe que nós estamos diante de uma propina disfarçada, né? Que é justamente quando você destina dinheiro a alguém, mas a contrapartida é ilícita, uma contrapartida para benefícios do exercício do mandato dele, ele vai entregar coisas para o master, ele vai, enfim, dar contrapartidas ilícitas que não devem ser feitas por alguém que ocupa um cargo como o dele. E é bom que se diga que o cargo dele não é só relevante por ser parlamentar, é relevante por ser líder do PT. Nós estamos diante de um líder do PT. O líder do PT é aquele que articula tudo. Tudo que sai do PT e tudo que entra no PT passa por ele. E essa pessoa, portanto, estava contaminada, segundo as investigações, por propina disfarçada. Isso é grave, é muito grave, e é grave não só para ele, mas é grave para o primeiro escalão do próprio Partido dos Trabalhadores e do governo federal. Me chama também a atenção que saiu hoje, na coluna da Bergamo, na Folha, que o Lula está preparando a sua resposta, né? Estão avaliando se ele vai sair, se ele não vai sair e tal, mas a resposta do Lula era: errou, paga. Essa é a primeira coisa que o Lula pretende dizer. Já é mentira, né? O Lula até hoje, tudo que ele errou, ele não pagou, né? Ele errou a beça, mas não pagou nada. Foi, inclusive, descondenado para não pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele disse que ele vai dizer que a Polícia Federal tem autonomia. E aqui tem um ponto importante, porque é o seguinte: essa operação não foi feita pela Polícia Federal. Essa operação, e a Paula disse muito bem, saiu do gabinete do ministro André Mendonça. A articulação foi do ministro André Mendonça, inclusive excluindo a cúpula da Polícia Federal dessas operações. Ocultou-se da Polícia Federal, do Andrei Rodrigues, a operação, porque a desconfiança é que ele possa estar municiando o próprio PT de informações sigilosas. Então, a cúpula da Polícia Federal estava excluída. Como é que o Lula vai argumentar que a Polícia Federal tem autonomia no governo dele? Parece uma brincadeira. O Lula vai ter muita dificuldade, o PT muita dificuldade para manter o Jacques Wagner. E o Lula muita dificuldade para não fazer esse escândalo chegar dentro do primeiro escalão do governo Lula, ou talvez até mesmo dentro da sua residência, ou, enfim, do seu gabinete e assim por diante. Eu creio que a gente vai ter nas próximas horas um desdobramento no sentido do Lula tentar se livrar do Jacques Wagner e dizer que ele não tem nada com isso e assim por diante. No caso do Lula, o ditado é: vão-se os dedos para que os anéis fiquem. Pois é, por enquanto ambos permanecem em silêncio, mas claro que nas próximas horas algum movimento deve ocorrer, né? Lembrando que Lula chegou hoje do encontro no G7 na França por volta das 4h30 da manhã e aí encontrou já essa operação em andamento pela Polícia Federal. Deixa eu dar as boas-vindas a Rodrigo Constantino. Muito boa noite. Consta, o Marcílio usou aí o termo de propina disfarçada, né? Os mimos que Jacques Wagner recebeu aí da família de Daniel Vorcado, né? Os voos em jatinhos, pagamento de ingressos para show de mais de 60 mil reais e também o apartamento de 2,5 milhões em Salvador, tudo isso devidamente documentado. Essa é a linha investigativa da Polícia Federal que ensejou, que justificou a operação de hoje. Consta, boa noite. Boa noite, Paula. É milhão para todo lado, né? O bolso do sujeito parecia infinito. Boa noite, Marcília, boa noite, Piotto, mestre Augusto e toda a audiência. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, o Marcília tocou nesse ponto do dinheiro em espécie. Eu moro nos Estados Unidos. Se eu for contar aqui, eu não tenho $500 em espécie, não precisa, hoje em dia, né? Por que essa turma guarda tanto dinheiro em espécie, né? Quase R$500 milhão, somando euros e dólares, né? Para quê, né? Não confiam nos bancos? É um negócio, obviamente, gritante, né? Chama a atenção, só aí a gente já tem todo o motivo do mundo para descontar. Finalmente, a operação, né, do Compliance Zero chegou à Bahia. Nós todos vínhamos falando aqui no programa, inclusive, que esse escândalo do Banco Master, que parece sem precedente,
ele tinha sua origem na Bahia do PT. Era ali que estava o DNA, né, a origem de tudo isso. E, por algum motivo, né, a Polícia Federal não chegava na Bahia. A gente pode apenas imaginar o que teria acontecido se o relator do caso ainda fosse o Dias Toffoli, né? Mas não deve ser coincidência que essa operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça logo depois daquele embate com o ministro Gilmar Mendes, em que o André Mendonça externou, né, o que estava acontecendo, a tentativa de intimidação e abafarem ali a operação toda que a Polícia Federal vem investigando. Uma ala da polícia. Porque é muito importante lembrar aqui, como disse o Marsiglia, que não houve aquiescência, sequer conhecimento, do diretor-geral, né, do Andrei Rodrigues, que estava horas antes num voo com o Lula. Aquele que participou do Clube do Uísque, do Macallan, do próprio Daniel Vorcaro. Por que será, né, que o Andrei Rodrigues não tomou conhecimento? Talvez não tivesse tido a operação se ele soubesse, né? Então, a gente precisa levantar isso porque a turma do PT vai vir com algumas narrativas. E uma delas vai ser o presidente que respeita a autonomia da Polícia Federal. Isso é balela, né? Parece que o Lula já ligou para o Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner, numa entrevista, disse que o Lula ligou para se solidarizar com ele. Numa outra imprensa saiu que o Lula ligou para cobrar explicações. A gente pode apenas imaginar esse tipo de conversa. É mais ou menos a conversa que o Lula deve ter tido com o próprio filho no escândalo do INSS. Vem cá, roubar não tem problema, vocês sabem que eu roubei mais que todo mundo. Agora, não pode ser pego. Me diz aí o que tem de escândalo a mais por vir por conta da minha candidatura. Fecha aspas, deve ter sido assim a conversa, a gente imagina. Então, provavelmente, o Lula não vai bancar o Jacques Wagner muito tempo, porque isso vai respingar na sua campanha. Ele que vinha tentando emplacar uma narrativa de Bolsomaster, né? Agora ficou claro que é o Lula Master, até porque onde há um escândalo enorme, tem lá petistas envolvidos. É assim nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, né? E não poderia ser diferente nesse caso. Já tinha ali os vários sinais. O Guido Mantega recebendo milhões como consultor, o sujeito que quebrou o Brasil, virar consultor de banco, é no mínimo estranho. Ricardo Lewandowski recebendo milhões, fora o Tayaya e os 129 milhões de reais de contrato com o escritório da família de Alexandre de Moraes. Então, é óbvio que tem todas as impressões digitais do PT nesse escândalo. Por fim, Paulo, nessa primeira rodada tem muitas coisas que a gente pode falar sobre essa operação, mas queria também chamar a atenção da reação quase imediata do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Né? Não, todos são inocentes até que prove o contrário, né? É presunção de inocência. Bom, quando se trata de certas figuras em Brasília, eu parto da presunção da culpa, né? E o Alcolumbre é um caso desses. Já tem aí a suspeita de que ele teria recebido no exterior 30 milhões de dólares. Ele não está defendendo o garantismo, a Constituição, nada disso. Ele está, pelo visto, defendendo o próprio couro, a própria pele. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo de volta, Piotto. Deixa eu aproveitar para recuperar, nós já trouxemos essa reportagem do Carlo Cauti em outras oportunidades quando falamos do escândalo do Master, mas agora que Augusto Lima volta ao protagonismo, né, do escândalo do Master, é importante a gente trazer essa reportagem do Cauti, está fantástica mesmo, porque ele traz o começo ali da relação entre o Banco Master, quando ainda era Banco Máxima. Era isso? Isso, e antes o Credit Sexta. Exato. Não, foi o encontro do Augusto Lima com o Daniel Vorcaro. Ele narra justamente isso. O Augusto Lima estava procurando um parceiro para o Credit Sexta, bateu a porta de um investidor que não teve interesse. Quando ele estava pegando o elevador, descendo ali meio frustrado com a reunião que teve anteriormente, alguém falou assim, vem cá. Pegou ele pelo braço e falou, vou te apresentar para alguém aqui no segundo andar. Era justamente Daniel Vorcaro e o restante nós já conhecemos a história, mas vale muito a pena revisitar essa reportagem do Cauti, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Augusto, Consta, todos que nos acompanham. Vamos só mensurar, talvez, o fato mais importante dessa investigação e dessa operação que envolve Jacques Wagner. Jacques Wagner não é só apenas alguém do primeiro escalão do PT, ele é do círculo íntimo do presidente Lula, um amigo de mais de 50 anos, segundo frase do próprio Jacques Wagner e do próprio Lula. Essa investigação pega um sujeito que, obviamente, não pedia licença para ninguém para despachar com o Lula, para conversar com o Lula. Senadores, tanto da situação quanto de oposição, quando precisavam fazer chegar alguma mensagem
ao Palácio do Planalto, ao governo Lula, ao presidente Lula, pediu a Jacques Wagner para fazê-lo. Então, nós estamos falando de alguém que é absolutamente ligado ao presidente Lula. Quando se diz que o Lula ligou para cobrar explicações, é bem difícil acreditar nessa tese. Prestar solidariedade faz algum sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no caso da atuação do senador Jacques Wagner, é o modus operandi do Ciro Nogueira, exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu te dou uma série de benefícios aqui e você trabalha para mim lá dentro. Agora, lá dentro pode ser no Senado da República, ou seja, no Congresso, e também no Palácio do Planalto, dada essa ligação que tem Jacques Wagner com o presidente Lula. Esse escândalo está no colo do PT desde o começo, e não só apenas por esse aspecto. A Paula lembrou dessa matéria do Cauti, né, que vem lá de quando nasceu o Credit Sexta, nos governos da Bahia, que foi exatamente o sucessor do Wagner, mas pela reunião que teve dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do presidente Lula, sem constar na agenda, em que o Lula dá conselho ao Vorcaro e diz para esperar, não vende isso para o BTG, não, espera um pouquinho que tem um novo presidente do Banco Central que eu nomeei, que eu indiquei, que vai assumir, que era justamente o Galípolo. Esse escândalo do Master está desde o começo no colo do PT, está gestado pelo PT. O que nós estamos vendo aqui é só agora uma nova ramificação, mas tende a aparecer muito mais. O PT é o dono do escândalo desde o começo. Basta ver, obviamente, a origem dessa questão. E vamos lá, uma outra coisa. O Lula vai chamar o Jacques Wagner de aloprado, porque ele fez isso na época do Mensalão, quando teve todo aquele escândalo. O Lula não pode chamar o Jacques Wagner de aloprado, é muito íntimo dele, é muito próximo dele, é do círculo pessoal dele. Então, não vai colar. Não adianta o Marx se envolver, o Sidônio, não vai adiantar absolutamente nada. Isso está no colo do PT. E a outra coisa aqui, né, eu fiz menção de que é o mesmo modus operandi do Ciro Nogueira, de vender vantagens, porque o Jacques Wagner não só tinha cargo de senador, e aqui nós estamos vendo que teria atuado em favor do Master, como ele tem acesso ao presidente da República, que tomou essa decisão, por exemplo, na reunião. Quem garante que o Jacques Wagner não ligou para o Lula e falou: Lula, trata bem do Vorcaro, antes dessa reunião que houve no Palácio do Planalto? E convenhamos, o Lula tratou muito bem do Vorcaro, deu até conselho para ele. Este caso, Paula, especificamente envolvendo o Jacques Wagner, é um capítulo muito acima da média. A gente viu aí denúncias com esse ou com aquele, do Ciro Nogueira, enfim, tudo bem, tudo isso é grave e merece investigação. Mas o Jacques Wagner levou o escândalo mais uma vez e com nome e sobrenome dentro do Palácio do Planalto e sentado ali do lado do Lula. Só faltou agora o... Vamos lá, eu vou soltar, né? Que pra mim é um dos maiores bandidos aí do Brasil, né? Muita gente já sabe quem, né, gente? Muita gente já manja aí quem. Tá doido já pra soltar a galera, né? Tá doido. Todo mundo que é preso, ele é o cara que vai lá e solta a galerinha, né? Libera a galerinha. Não, calma aí. Na verdade, os criminosos são quem pinta a estátua, né? Quem pinta a estátua, quem tá com Bíblia, quem tá com bandeira na mão. Roubou. Roubou é criminoso. Na onde? Na onde que roubou é criminoso? Na onde? Na onde? Então, gente, quem deveria ser empichado no ano que vem não é só o Careca. Não é só o Careca. A gente sabe quem é o mestrão do negócio aí, né? Ó, esse aí é o mestrão. Esse aí é o carinha complicado, meus amigos. Esse daí é o dono do negócio, tá? Esse daí é quem comanda a situação aí. Então, esse sim deve ser empichado. Se alguém deveria ir de empichamento, esse alguém é o que ele vai tentar, igual fez com a Vaza Jato, né? Vai tentar mudar essa história aí. Mas a gente crê, a gente tem fé ainda no Brasil. Enquanto a gente viver, a gente tem que ter fé, tem que acreditar, né? Porque se a gente não acreditar, meus amigos, quem fará por nós, né? Quem vai acreditar no nosso lugar? Ninguém, né? Então vamos acreditar, vamos ter fé que esses criminosos, verdadeiros criminosos,
donos do Brasil paguem pelos crimes cometidos, pelas suas más ações, pelos seus maus caminhos, né, pessoal? Vamos acreditar e ter fé que essa galera aí vai pagar pelos seus atos, pelos seus erros, né? Vamos torcer para que essa galera pague pelos seus atos aí e eles sejam presos, punidos em algum momento, né, gente? Vamos ter fé que isso vai acontecer em algum momento da história. Por mais difícil que seja, a gente tem que acreditar e ter fé.